Olá, meninos! Hoje a gente vai fazer uma recordação da multiplicação, tá bom? Quero que vocês prestem bem atenção. Aqui eu tenho 4 pratinhos, certo? Cada pratinho eu tenho 3 tampinhas, certo? Então, isso aqui a gente está representando a multiplicação. Vamos lá? Quantos pratinhos eu tenho? Tenho 4 pratinhos. Cada pratinho tem 3 tampinhas. Como ficaria então essa nossa representação? Quer dizer, aqui já está representado. Como ficaria nossa sentença matemática? Ficaria assim, ó. 4 pratinhos, em cada pratinho, 3 tampinhas. É o mesmo que eu dizer, ó, 4 vezes 3, seria a mesma coisa de eu dizer 3 mais 3 mais 3 mais 3. Isso daqui está representado dessa forma, ok? 4 vezes 3 é igual a 12. Vamos só confirmar para ver se é realmente igual a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tudo bem? Então, esse número 4 é como se estivesse representando o conjunto, tá bom? E o 3 é sempre a quantidade de elementos. Bom, agora eu quero mudar. Eu não quero mais 4 conjuntos, 4 pratinhos. Vou colocar o seguinte, ó. 3 pratinhos. Vamos ver se vai alterar. Aqui nesse caso eu tenho 3 pratinhos. Em cada pratinho aqui eu tenho 4 tampinhas. Então, nossa representação já seria essa daqui, ó. 3, que é os 3 pratinhos, vezes 4, que também é igual a 12. Vamos ver? Então, na sentença matemática, é a mesma coisa se eu colocasse aqui. Aqui tem 4, mais 4, mais 4, ok? É 3 vezes o número 4, olha aqui. Ou 3 conjuntos, certo? Vamos lá. Então, vou tirar agora os meus pratinhos, certo? Então, tia, 4 vezes 3 e 3 vezes 4 é o mesmo valor. Mas a representação era a mesma? Não. Aqui eu tinha quantos pires? Eu tinha 4 pires. E 3 tampinhas em cada pratinho, lembra? E aqui? Aqui eu só tinha 3 pratinhos e 4 tampinhas. Então, a representação era diferente, mas o valor é igual. Isso aqui a gente usa muito, se lembra aqui é na hora do pratinho, na hora que a gente tem os vasos, os potinhos. Então, eu tenho que ficar atenta, porque a representação vai ser diferente, mas o valor é o mesmo. Hoje, eu vou explicar para você uma outra multiplicação. Essa multiplicação, ela chama, sabe, gente? Ela chama multiplicação retangular. Também eu posso chamar ela somente de disposição retangular, ou multiplicação ou disposição retangular. Mas por que será que ela chama assim? Gente, nessa daqui eu não preciso de potes, né? Eu não vou precisar de caixas, de nada disso. É simplesmente como está a disposição, certo? Então, eu vou usar novamente aqueles 12 tampinhas. E vamos entender por que que ela então é retangular. Vamos prestar atenção como é que eu estou organizando, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. Isso mesmo. Vamos ver como eu organizei, certo? Ok. Sabe por que ele é retangular? A forma como eu organizo é na forma retangular. Sempre vai ficar esse formato. Lembra o seguinte, principalmente quando essa mamãe faz um bolo, né, naquela travessa de bolo retangular e ela tem que cortar o bolo, tá ok? É aquilo lá, tá certo? Então, aqui é uma disposição retangular. Mas não é uma multiplicação? É uma multiplicação.
Então, vamos prestar bem atenção. Na disposição retangular ou multiplicação retangular, eu tenho que ficar bem atento às linhas, ok? Isso daqui é as linhas. E as colunas. Então, vamos aqui, vamos prestar atenção nessa primeira linha. Quantas linhas, olhando essa disposição, eu tenho, ó, nessa primeira linha aqui, ó. Eu tô olhando aqui, tá certo? Primeira linha. Eu tenho 1, 2, 3, 4 nessa primeira linha. Vamos só olhar as linhas, tá ok? Aqui eu tenho outra linha. Que linha que eu tenho aqui? Segunda linha também, eu tenho 4. E tem aqui essa outra linha. Quantas linhas, então, eu tenho? Eu tenho 3 linhas. Então, eu posso vir aqui, ó, e já colocar aqui, ó, do lado da linha, tá certo? 3 linhas vezes... Na retangular, eu tenho que saber o que é coluna. Coluna já é essa parte aqui, ó. Eu olhando somente assim. Tá ok? Aqui, ó. Uma coluna. Vou lá para a segunda coluna. Segunda coluna. Vou para a terceira, hein? Terceira coluna. E aqui eu tenho uma quarta coluna. Quantas colunas eu tenho? Vamos ver? 1, 2, 3, 4 colunas. Então, eu tenho 3 linhas vezes 4 colunas. Essa seria a minha representação. E quanto que é 3 vezes 4? É aquele mesmo valorzinho que a gente já falou, né? Olha aqui. É igual a 12, tá certo? Tia, mas poderia ser diferente? Poderia. Ah, eu posso fazer o seguinte, ó. Olha aqui. Agora já mudou. Continua formato retangular? Continua, olha aqui, ó. Ó um formato retangular aqui, ó. E agora? Quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3, 4 linhas. E em cada 4 é como se eu tivesse 3, eu tenho 3 tampinhas, né? Então vamos lá, eu quero linhas. Eu tenho 4 linhas. 4 linhas. Eu conto primeiro com a linha. E agora, vezes quantas colunas? Ó, 1, 2, 3. 3 colunas. Essa é a multiplicação que a gente chama retangular, tá bom? Então, é a mesma coisa de dizer essa. Mas vocês prestem atenção o seguinte, gente, o que eu quero dizer? Que ela, às vezes, dependendo da onde a posição quem tá olhando, essa daqui poderia ser linha, certo? Se eu virasse, ela poderia ser linha. Vocês querem ver uma coisa? Vou te mostrar agora outro jeito. Vou tirar aqui, não vou trabalhar agora com essas tampinhas. Mas nós já sabemos o que é multiplicação retangular. Ela vai estar sempre no formato de retângulo, certo? Ok. Olha aqui. Olha isso daqui. Ela tá num formato de retângulo. Tem vários retângulos aqui dentro, não tem? Vamos ver quantos retângulos eu tenho? Ó, nessa primeira linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mas eu posso fazer daquela forma. Vamos voltar então da forma da multiplicação retangular? Eu posso vir contar as linhas. Vamos lá. Vou contar quantas linhas, ó. Uma linha, ok? Eu tenho uma linha. E aqui embaixo eu também tenho outra linha de retângulo. Quantas linhas? 2 linhas. Agora vamos prestar atenção quantas colunas eu tenho, ó. Olha só. Eu tenho uma coluna,
mais outra coluna, 3 colunas, 4 colunas, 5, 6. Viu só? Essa daqui é uma multiplicação também retangular, certo? Não achei minha caneta aqui, mas eu vou fazer aqui. Então, é a mesma coisa de eu dizer para vocês que aqui eu tenho o quê? 2 linhas vezes quantas colunas? 6 colunas. Quanto isso daqui vai dar? Dá para enxergar direitinho aí, pessoal? Ficou clarinho, né? Mas acho que a gente consegue. Vamos lá. Então, ó, vamos ver quanto que dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho igual a 12. Lembrando que aqui é linha, certo? E coluna. Tia, mas eu poderia ver diferente. Lógico que eu poderia ver diferente, certo? Eu poderia fazer assim. Olha só, eu só virei, turma. Eu só virei, né? Vamos ver aqui. Deixa eu tentar me diminuir, não estou conseguindo, pessoal, mas acho que vocês conseguem visualizar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ver quantas linhas tem. Uma, opa, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu já tenho 6 linhas. E quantas colunas? 1, 2. Então, aqui eu posso dizer que quantas linhas eu tenho mesmo? Eu tenho 6. Então, vai ficar 6 vezes 2, que também é igual a 12. Ok? Essa daqui, então, é a nossa multiplicação retangular. Essa daqui, pessoal, por isso que a gente fala que 2 vezes 6 é igual a 12 e 6, desculpa, gente, eu posso falar, trabalhar de 2 vezes 6 é igual a 12, ou também posso dizer que 6 vezes 2 também é igual a 12. Na multiplicação retangular, ela fica mais sempre dessa disposição aqui, ok? Tem uma atividade, né, que foi para vocês agora dessa semana. Confere, dá uma olhadinha. É nesse sentido aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando. Pessoal, na atividade de matemática, nós temos aqui uma multiplicação retangular, certo? Nós temos 2 crianças, essa é Rita e esse aqui é o André. E aqui eles estão vendo uma bandeja com morangos. Aqui a Rita diz o seguinte, ó, vejo 4 filas com 6 morangos em cada fila. O André, ele já tá olhando, olha só como é que ele vê. Ah, eu já vejo 6 filas com 4 morangos em cada fila. Então, a gente vai representar o que a Rita está dizendo. A Rita diz que vê 4 filas com 6 morangos. Então, eu vou colocar aqui em tampinhas, tá? Essa daqui é a primeira fila, tem 6 morangos, como se fossem os morangos, tá? 6 tampinhas, 6 morangos. Ela vai na segunda fila, mais 6. Ok? Mais 6. Então, ela vê 6 mais 6. Aí, ela vê também, né, 4 filas, eu tô na terceira. Mais 6 morangos. 3, 4, 5, 6. Então, ela tá vendo, ó, na primeira fila, 6. Segunda fila, 6. Terceira fila, 6. E ainda falta a quarta fila, né? Então, ela tá vendo aqui mais 6. Certo? Assim que a Rita está visualizando. Ela está visualizando em fila.
em linha, tá bom? Como que ficaria, então, a representação? Ó, tá vendo que é uma representação retangular, ok? Formato, tá? Eu vou juntar aqui, né? Só pra gente ver aqui, certo? Continua do mesmo jeitinho, tá? Só pra caber aqui na tela. Então, qual que seria a sentença matemática, então, a representação, a adição? Seria o seguinte, ela está vendo na primeira linha 6. Na segunda linha, mais 6. Certo? Que a gente fez. Na terceira linha, mais 6. E na quarta linha, mais 6. Certo? A gente pode somar isso aqui. Isso daqui é na adição, certo? Essa aqui é na adição. Então, 6 mais 6, 12. Mesma coisa, 6 mais 6, 12. 12 com mais 12, 24. Tá vendo como é que eu organizei, né? Tia, isso daqui é na adição. E se fosse na multiplicação? Bom, na multiplicação, ela estaria vendo quantas linhas? Lembra quantas linhas? Ah, ela estaria vendo, ó, uma linha, presta atenção, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Ela tá vendo 4 linhas. Nessas 4 linhas, cada linha tem quantos? Ah, tem 6. Essa daqui é a representação do que a Rita tá vendo. Então, quanto que é 4 vezes 6? Nós já demos resultado lá. É 24, ok? Então, aqui eu tenho a representação na adição, certo? A primeira linha, 6. A segunda, 6. A terceira também é 6. E a quarta, 6. Certo? Então, eu tenho aqui. Na multiplicação, como ficaria? Quantas linhas ou quantos 6 vocês estão vendo? Vamos colocar aqui. Quantos 6 vocês estão vendo? 1, 2, 3, 4, que seria a quantidade de linha. Ficaria assim, ó, 4 vezes o numeral 6, que é igual a 24. A gente já tinha feito do outro lado, ok? E assim você vai fazer a mesma coisa com o André. O André, ele já vê ao contrário, né? Ele tá em outra posição. Se ele tá em outra posição, ele tá vendo diferente. Ele já tá vendo 6 linhas. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá, vamos distribuir. Vamos ficar em partes iguais, né? É assim que o André tá vendo. Olha só. Como se eu só tivesse mudado, né, direcionamento. Continua retangular, continua retangular. Só que o André, ele está vendo 6 linhas, lembra? 6 linhas, ó. 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas. Nessa primeira linha aqui, ele tem quantas? Ah, nessa primeira linha aqui, ó, ele tá vendo quanto? 4. Então, ele tá vendo 4, eu vou colocar 4. Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui. Opa, tá? Então, tá aqui. Então, ó, o André, ele já tá vendo assim, ó. 4 mais, na segunda linha, 4, certo? Mais, na terceira linha, 4. Mais, na quarta linha também 4. Mais, na quinta linha 4. Mais, na sexta linha 4. Que vai dar exatamente 24. Vamos só conferir se vai dar 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Viu só? 24, certo? Isso a gente está representando com a adição, certo? Com a adição ficou assim.
E se fosse com a multiplicação? Bom, quantos 4 vocês estão vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vem 6. Quem é que está repetindo, né, o número 4? 6 vezes 4 é igual a 24. Lembra desse outro aqui? Que a gente fez? Ó, 6, que é 4 vezes 6, tá bom? Então, ó, 6 vezes 4 é igual a 24. E 4 vezes 6 também é igual a 24, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer coisa pode me ligar, tá?